Você entra hoje num aplicativo e ele faz tudo o que você pedir, em segundos. Nós estamos sendo programados mentalmente para ter as coisas imediatamente. Só que a vida não funciona assim. Deus não trabalha com clique, Deus não trabalha com IA, Deus não trabalha com aplicativo, Deus não trabalha nem na Samsung, nem no iPhone, nem na Apple. Deus trabalha com processos, propósitos. Filipenses é considerado o livro mais feliz da Bíblia. Você sabia disso? O livro mais alegre da Bíblia, das mais belas promessas. E pensar que Paulo escreveu essa carta numa masmorra, abandonado pela sua própria igreja, pelo seu próprio povo, que no dia do seu julgamento ninguém apareceu para defendê-lo. A morte estava chegando cada vez mais perto. Mesmo nessa situação tão triste e adversa, ele é ousado para escrever aquela que é considerada a carta apostólica mais feliz de todas. Vamos falar hoje sobre o versículo mais mal interpretado da Bíblia. Filipenses 4, versículo 11. Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza, não por causa da pobreza, porque aprendi. Por quê? Aprendi a viver contente. Não aprendi a sobreviver, não aprendi a levar a vida. Ele diz: aprendi a viver. Porque uma coisa é você sobreviver, outra coisa é você estar vivo. Espero que quando a morte te encontre viva. Te encontre vivo. Porque tem pessoas que quando a morte chega, ela não tem mais muito trabalho, elas já não estão mais vivas, estão apenas sobrevivendo. Ele diz: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto eu sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Porque a vida é feita de ciclos, e você tem que aprender a viver bem, a estar bem em todo e qualquer ciclo que você está vivendo da sua vida. Porque as coisas vão estar constantemente mudando na sua vida, seja para o bem, seja para o mal. Então ele diz: olha, eu sei viver, eu sei estar humilhado, como também eu sei ser honrado, de tudo. Nós temos aqui um apóstolo idoso, vivido, que passou por muitas coisas na sua vida, boas e ruins. De tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E nós temos aqui o versículo mais mal interpretado de toda a Bíblia. As pessoas colocam isso nos seus carros, nas suas casas. Muitos coaches, gurus, usam esse versículo para usar o poder da mente. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando você isola esse versículo de toda a Bíblia, você pode levar ele somente para o lado de que, se você colocar uma coisa na tua cabeça, se você colocar uma coisa no teu coração, não importa o que seja, está escrito tudo é tudo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Repita isso como mantra, eles dizem para você. Tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo eu posso naquele que me fortalece. E aquilo que te era impossível vai se tornar possível. Mas não é bem isso que Paulo está dizendo. Paulo está contando aqui o seu testemunho, a sua história, a sua vida, o seu legado, o seu ministério, sua vida cristã. Ele está dizendo que o maior aprendizado dele com Cristo não foi adquirir as bênçãos, foi aprender a andar com Jesus quando você não tinha nada. Quando Paulo está escrevendo essa carta aos Filipenses, ele está totalmente despido dos seus títulos. Ele que era judeu, fariseu, do seu título romano, que é a mesma coisa que você ser um cidadão americano, das línguas que ele falava, da sua influência, da riqueza que um dia ele teve, da teologia que um dia ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos judeus mais cultos de toda a história. Ele está totalmente despido, sem nada e sem ninguém. E ele diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Você vai passar por muitas situações na tua vida, que nada do que você tem, nada do que você faz, nada do que você fez vai servir de nada.
Você pode ter grandes diplomas na parede do seu quarto, do seu escritório, e eles não te servirão de nada. Você pode ser uma pessoa de cabelo branco, mas a tua idade, a tua experiência não vai te servir de nada. Você pode ser uma pessoa culta, mesmo a sua inteligência não servirá de nada. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, e mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo, toda a influência do mundo, isso também não te servirá de nada. Vai ter situações tão delicadas na sua vida, que se você não tiver uma comunhão verdadeira com Jesus, você será completamente destruído. Pois nada desse mundo é estável, nada nesse mundo é sólido. Você precisa se agarrar a algo sólido. Você precisa se agarrar a algo sólido. Você não pode se agarrar a coisas, nem a estações da sua vida, nem a pessoas da sua vida, porque essas coisas elas vêm e vão, elas vêm e vão. Eu não sou a comida que eu como, eu não sou o carro que eu dirijo, eu não sou as roupas que eu visto, eu não sou a denominação que eu faço parte, porque tudo isso são coisas que não têm nenhuma solidez. Elas podem vir e elas podem ir. Se você é o que você veste, o dia que você não tiver dinheiro para comprar roupas de grife, então você não é ninguém. Mas o mundo diz que você é o que você veste. Se você é o que você come, o dia que você não puder comer o que você gostaria, então você não é ninguém. Se você é o carro que você dirige, então se você enfrentar uma crise financeira e tiver que abrir mão do carro, do apartamento, da casa, do sítio, da fazenda, do caixa que você tinha guardado, das tuas economias, se você era isso, então você não é ninguém. Eu não posso estar alicerçado, eu não posso estar enraizado, eu não posso estar firmado em nenhuma dessas coisas. O homem que escreveu tudo eu posso naquele que me fortalece, não tinha nada disso, nem a liberdade ele tinha, mas ele estava enraizado em Jesus. E a vida, ou as pessoas, ou o mundo podem tirar tudo de você, mas se você tiver Jesus, não consegue tirar. Paulo diz, eu aprendi, porque a vida é uma escola. A vida é uma escola. Você não nasce sabendo. Você vai ter que viver para aprender. Paulo está nos dando aqui um testemunho que ele aprendeu a viver feliz, contente, alegre, satisfeito, em qualquer circunstância, em qualquer fase da vida. Eu aprendi a viver em paz durante a tempestade, eu aprendi a viver em paz durante a guerra, eu aprendi a viver em paz quando eu estou passando por uma luta, eu sei viver em paz durante tempos difíceis, eu sei viver em paz quando tudo parece confuso, eu sei viver em paz quando eu tenho muito dinheiro, eu sei viver em paz quando eu não tenho muito dinheiro, eu sei viver bem quando todo mundo está me aplaudindo, eu sei viver bem quando todo mundo está me perseguindo. Porque ser cristão de verdade é você não depender das circunstâncias, nem das pessoas, nem do que está acontecendo contigo para você estar bem. Você está bem não porque o teu casamento está bem, não porque os teus filhos estão bem, não porque você está gozando de boa saúde, não porque o governo que você gostaria está governando o seu país, não porque a tua igreja é perfeita, não, nada disso. Você está bem porque você está na presença de Deus. Tem gente antiga de igreja que nunca aprendeu isso. Então você pode ser cristão e viver uma vida miserável. Você pode ser cristão e viver uma vida infeliz. Você pode ser cristão e ser vazio. Porque dependendo do evangelho que você ouve, vai ter pessoas que vão te ensinar que a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz vai estar condicionada a determinadas coisas acontecerem na sua vida. Porque se eu sou real, se você é real, você que está me assistindo aí, você é real, todos nós, sem nenhuma exceção, estamos passando por algum tipo de luta, adversidade, ou deserto, ou injustiça. Alguma coisa não está funcionando bem na nossa vida, alguma coisa não está indo como nós gostaríamos que fosse. Eu não sei se você já viveu tempo suficiente para descobrir que a vida é assim. Olha aqui para mim, você não pode querer viver feliz no mundo. Eu pergunto para você, Jesus é o teu Salvador?
Jesus morreu numa cadeira de balanço, aposentado, com 100 e poucos anos, casado com muitos filhos, muitos carros, muitas propriedades. Você não pode querer ser feliz o tempo todo no mundo que matou o teu Salvador. Você não pode querer viver feliz no mundo que matou. O que é que o mundo fez? O que é que a religião fez? O que é que a ideologia fez? Matou! Ele morreu. Se você é uma pessoa que está alicerçada em coisas desse mundo, você sempre vai carregar frustrações. Você sempre vai ser escravo da depressão e remédios. Você vai começar a achar... Eu estava conversando com uma pessoa ainda há pouco, eu estava orientando, porque eu falei assim, ó, você coloca teu rosto no celular e abre. Você chega em casa agora à noite e você pede uma pizza. Você entra hoje num aplicativo e ele faz tudo o que você pedir, em segundos. Nós estamos sendo programados mentalmente para ter as coisas imediatamente. Só que a vida não funciona assim. Deus não trabalha com clique, Deus não trabalha com IA, Deus não trabalha com aplicativo, Deus não trabalha nem na Samsung, nem no iPhone, nem na Apple. Deus trabalha com processos, propósitos. Nós gostamos do Deus que fez Abraão ser pai, mas nós amamos o Deus que fez Abraão esperar 25 anos. Nós amamos o Deus que abriu a porta da prisão e fez José sair da prisão para o governo. Nós amamos o Deus que fez ele viver esquecido durante 13 anos. Nós amamos o Deus que fez Davi, um homem, um rapaz que vivia no ostracismo, no esquecimento, cuidando de ovelhas, fez dele rei. Nós amamos o Deus que fez Davi esperar anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele não diz, tudo eu posso porque eu nunca enfrento dificuldades. Ele diz isso, mas quando você isola o versículo te dá a ideia disso. Ele não disse tudo eu posso, porque eu nunca enfrento dificuldades. Ele diz eu tudo posso. Por que eu tudo posso? Porque Cristo me fortalece. Paulo está dizendo, o meu segredo nunca foi a ausência de lutas. O meu segredo sempre foi a presença de Deus. O meu segredo não é que a minha vida foi perfeita, não é que todo tempo eu venci, não é que todo tempo eu fui honrado, não é que todo tempo eu tive dinheiro sobrando. A minha vida foi abençoada por causa da presença de Deus. Sua vida vai ser abençoada se você tem a presença de Deus. Sua vida, você não pode viver de ilusão. Ai, você que é solteiro, ai, quando eu casar eu vou ser feliz. Não, você só vai trocar de problema. Porque se você é uma pessoa solteira e infeliz, você tem raiva de você mesma por causa da sua solidão. O dia que tu casar sem você ter a presença de quem? Você vai deixar de ter raiva de você para ter raiva do teu cônjuge. Você vai ter raiva do teu marido. Quando você era solteira, você não tinha ninguém com quem gritar, a não ser com espelho. Agora que você casou, você não vai ser feliz casando, porque ninguém tem o poder de te fazer feliz, porque até as pessoas que nos amam nos decepcionam. Você que é casado sabe disso, você que tem filhos sabe disso, você que tem família sabe disso. Quando você era solteira, você gritava com você. Agora que você casou, você grita com quem você casou. Os problemas apenas trocam. Não importa quem seja você, sempre vai haver algum tipo de luta. Por isso que você tem que parar de odiar as pessoas. Por isso que nós temos que parar de odiar as pessoas, porque todo mundo está passando por algum tipo de luta. Não importa a ideologia dela, a denominação dela, a religião dela, o poder aquisitivo dela. A gente viu isso muito na pandemia. Ricos e pobres morreram. Gente que não era da igreja morreu, e gente que era da igreja morreu também. E quando pessoas da igreja começaram a morrer na pandemia, a igreja fica em colapso, porque nós acreditamos no evangelho de um Deus que nos poupa de todas as dores. Aí quando começou a morrer bispos, pastores, presbíteros, obreiros, começaram a morrer membros, teve gente que disse assim, Jesus está arrebatando o seu povo aos poucos. Olha só, nós temos um Deus tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que Ele não consegue arrebatar toda a sua igreja, Ele tem que arrebatar aos pouquinhos. Na pandemia a gente viu que não importava se você estava numa cama de ouro ou se você estava num colchonete. Quando a doença chegava, se te falta ar, não importa onde você mora. Teve gente na pandemia que tinha enfermeiros e médicos particulares. Teve gente que só tinha os filhos ou os pais para mandarem comida por cima da porta. Mas estava todo mundo sofrendo. Se você não tiver Jesus, você está perdido.
Se você não tiver Jesus, você está perdido. Por isso que não importa o quão difícil esteja a sua vida, você nunca deve tirar a tua vida. Não importa o quão difícil esteja a sua vida, você nunca deve se matar. Porque toda pessoa que se mata, ela nunca descobre quem ela seria. Quando a pessoa se mata, ela mata o passado dela, ela mata o presente dela, mas ela morre sem saber quem um dia ela poderia ser. Se toda pessoa que se matou pudesse ser visitada pelo seu eu do futuro, o seu eu do futuro diria para ela: você ia conseguir vencer esse luto, você ia conseguir vencer essa depressão, você ia conseguir pagar essa dívida, você ia conseguir dar a volta por cima. Nunca tenha na sua cabeça, por mais difícil que esteja a vida, por mais sem sentido que sejam as coisas, jamais pense em tirar a sua vida, porque você vai morrer sem saber como o último capítulo estava escrito. Se José tivesse tirado a vida na prisão, ele nunca saberia como a história dele ia terminar. Você crê que a tua vida está na mão de Deus? Você crê que a tua vida está na mão de Deus? Continue vivendo. Diga para a pessoa que está do seu lado: continue vivendo, continue vivendo, continue vivendo, continue vivendo. Tudo eu posso naquele que me fortalece significa que eu posso atravessar qualquer coisa, mesmo o pior cenário, sem perder a fé. Amém? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é sobre alcançar bênçãos, é sobre você resistir, permanecer de pé, quando não sobra nenhum motivo humano para continuar vivendo. Porque quem escreveu "eu tudo posso naquele que me fortalece" tinha todos os motivos para tirar a vida, mesmo assim ele não tirou. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse: eu já tive muito, eu já tive pouco, eu já fui exaltado, eu já fui humilhado, eu tudo posso. Por causa de Jesus eu posso ser rico, por causa de Jesus eu posso ser pobre, por causa de Jesus eu posso ser casado, por causa de Jesus eu posso viver sem casamento, por causa de Jesus eu posso ter filhos, por causa de Jesus. Olha o meu caso, eu sou casado, vai fazer 30 anos, eu não tenho filhos. Nada do que as pessoas dizem que dá felicidade, status. Eu não tenho filhos, eu não tenho casa própria, eu não tenho carro próprio, esse prédio não é próprio. Eu sou o homem que vai fazer 50 anos e eu não estou vivendo nenhuma crise de meia-idade. Eu não fico olhando para a minha vida, olhando para as coisas que eu não tenho ou que eu tenho. Eu tudo posso. Eu posso viver 100 anos sem ter uma casa própria. Eu também posso morar numa mansão. Eu tudo posso. Sabe qual é o problema dos cristãos? Sabe qual é o problema das pessoas na igreja? Elas querem escolher o que elas podem. Elas só podem as coisas boas. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, então vai ter coisa ruim. Eu posso lidar com o tempo de luto, eu posso lidar com a depressão, eu posso lidar com dívidas, eu posso lidar com conflitos dentro da minha família. Eu posso fazer isso, não por causa de mim, por causa de Jesus que habita em mim. Amém? Diga para a pessoa do seu lado: eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Você pode fazer todas as coisas. O que você não pode escolher só as coisas bonitas, só as coisas bacanas, só as coisas que dá status, só o que gera foto, só o que dá like, só o que chama comentário na tua rede social. Eu posso tudo, 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 tudo. Se a vida me der lutas, eu posso fazer isso. Se a vida me pedir lágrimas, eu posso fazer isso. Se a vida me pedir solidão, eu posso fazer isso. Se a vida me pedir dor, eu posso fazer isso. Se eu passar por um tempo de escassez, eu posso fazer isso. Se Deus me colocar num palácio, eu posso fazer isso. Se eu tiver muitos amigos, eu posso fazer isso. Se eu não tiver amigos, eu posso fazer isso também. Eu posso. Eu não sei pelo que, olha aqui para mim, eu não sei. Eu não sei pelo que tu está passando, mas tu pode. Para de dizer que você não pode. Para de dizer: eu não consigo, eu não suporto. Pode sim. A palavra de Deus diz: tudo eu posso. Tudo, 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 tudo eu posso. Porque eu sou bom? Não. Porque eu tenho sorte? Não. Porque eu conheço gente poderosa? Não. Porque eu sou muito sábio? Não. Eu posso por causa daquele que me fortalece. Quem te fortalece sou eu, tu está perdido. Quem te fortalece é uma denominação, tu está perdido. Quem te fortalece é algum guru, tu está perdido. Mas se Jesus te fortalece, tu pode todas as coisas. Diga: eu posso fazer isso, eu posso fazer isso.
Por isso que você tem que estar firmado em Jesus. Por isso que eu não me embriago com sucesso, porque eu sei que a vida não é feita só de sucesso. Se eu me embriagar com sucesso, eu vou ser destruído quando eu tiver derrotas. Não se esqueça que a cruz é o símbolo da nossa fé. Por isso que a única coisa que nós temos aqui no altar é uma cruz. Você sabia que quando Jesus disse que cada discípulo deveria tomar a sua cruz, Jesus falou isso porque naquela época o Império Romano fazia filas de cruzes. Jesus não foi nem o primeiro homem crucificado, nem o último homem crucificado. Tem gente que pensa que só Jesus foi crucificado. Muita gente era crucificada. Não se trata só da cruz, se trata que a crucificação de Jesus foi o maior pecado que nunca foi cometido. A crucificação de Jesus foi o maior pecado que nunca foi cometido. Ele foi crucificado como se ele fosse culpado sem ser culpado. Quando Jesus falou para os discípulos que cada discípulo deveria pegar a sua cruz, eles estavam passando por um caminho onde tinham vários judeus crucificados pelo Estado romano, que era uma maneira de intimidar. Se você não fizer como eu quero, da maneira que eu quero, da forma que eu quero, esse será o preço que vocês vão pagar. Quando Jesus disse assim, cada discípulo deve tomar a sua cruz e negar a si mesmo, se fosse numa linguagem moderna, nossa, hoje, atual, é como se ele dissesse assim: cada pessoa que quer me seguir deve ter a sua própria cadeira elétrica. Cada pessoa que me seguir deve ter a sua própria cadeira elétrica e está pronto para morrer nela. Era isso que a cruz significava. A cruz era terror, a cruz era maldição. Você sabia que os hinos que tem, por exemplo, foi na cruz onde o dia eu vi. Qual outra música que fala de cruz? Qual o de cruz erigiu, dela um dia fugiu. Esses louvores que incluem a cruz, eles só vieram muitos anos depois, com o crescimento da igreja. A igreja no começo não lidava muito bem com a cruz. Você tem que entender que para o judeu a morte na cruz ela era muito vergonhosa. Então a igreja só foi entender o verdadeiro significado da cruz muitos anos depois. Por isso que Paulo falou que a cruz era escândalo para o mundo. Por isso que os judeus não aceitavam Jesus como Messias, porque jamais o Messias dos judeus, jamais aquele que seria maior que Davi, morreria uma morte tão escandalosa. A cruz era maldição. Esse é o significado de eu tudo posso naquele que me fortalece. Você vai passar por situações na sua vida que o diabo vai gritar para você que você não vai conseguir. Se você está passando por isso sozinho, realmente você não vai conseguir. Se você está passando com Jesus, você vai suportar, conseguir e tu ainda vai crescer. Porque nada do que nós passamos acontece sem a permissão de Deus. Você sabe que tinha um homem que ele encontrou um casulo muito bonito, e tinha uma borboleta que estava saindo do casulo, só que ela estava com muita dificuldade. Ela colocava a cabeça para fora, voltava, ela tentava mexer as asas, não conseguia. E aquele homem ficou ali olhando uns 40 minutos, aquele sacrifício da borboleta, sai do casulo, não sai do casulo. O casulo parecia mais poderoso do que ela. Ele então teve uma ideia brilhante, foi em casa, pegou uma tesoura e ele corta o casulo. A borboleta agora consegue sair com só que ela sai mirrada e com as suas asas atrofiadas. A curta vida que aquela borboleta teve foi se rastejando no chão, sem nunca ter experimentado voar como as outras borboletas, porque o casulo fazia parte do processo de transformação dela. Sempre que tu estiver passando por um processo, sempre que tu estiver passando por algo que vai trazer forças às tuas asas, para você voar mais alto, cuidado que o diabo vai vir com uma tesoura para cortar o teu casulo, para que você viva o resto da tua vida se rastejando, sem ver nenhum dos propósitos de Deus se cumprir na tua vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, para terminar. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem.
porque as que se veem são temporais. O que tu está passando vai passar, mas as que não se veem são eternas. Eu posso, eu tudo posso, eu tudo posso, eu tudo posso. Eu posso viver na fartura, eu posso viver períodos de deserto, eu posso viver com pessoas me apoiando, eu posso viver com pessoas me perseguindo. Eu posso. Isso é ser cristão. Eu posso lidar com essa tentação e vencer. Eu posso dizer não ao pecado. Eu posso dizer não ao diabo. Eu posso. Eu posso não por causa de mim. Eu posso por causa de Jesus.